Mas então será que esse é o momento mais esperado da live pra galera que tá aí esperando? A gente falar sobre o final de Vampire Pode ser Diaries? que seja. Socorro. Ai, Então vamos, né? Vamos fechar esse ciclo que começou a Bianca falando no chat, tem gente que tá esperando a mais de 10 anos gente falar sobre o final de Vampire Diaries. Cara, Ai. sim. Vamos fechar então. Vamos Tá, encerrar. Ju, a primeira coisa que eu queria te perguntar uma coisa pra gente começar o assunto do fim. Diga. Tu assistiu o episódio final na semana que saiu? Tipo, no dia que saiu? Ou tu assistiu depois? Eu assisti, porque saía quinta ou sexta, né? Se eu não me engano. Acho que saía sexta. Quinta. Ele ia ao ar na quinta. Mas mudou, não mudou? Tinha Quinta. mudado? Mudou, tu tem razão, mudou. Nas últimas temporadas era na. Mudava, era na sexta. Tu tem Era na razão. sexta, né? E o que acontecia? Eu sempre esperava sair nos lugares pra gente poder baixar e tal. Mas no último episódio eu queria assistir ou ao vivo, ou, tipo, o mais rápido possível. Ao vivo eu não consegui. E aí, saiu na sexta-noite, lá, aí nos Estados Unidos. E aí, no sábado de manhã, eu trabalhava, eu já dava aula de manhã cedo. Então, eu acordei mais cedo no sábado do que eu costumava acordar. Baixei, passei pro celular e eu fui no caminho da minha casa pra onde eu trabalhava, assistindo. Então, eu tava no transporte de São Paulo, frio, sábado de manhã, chorando. Mas assim, tá mal, dentro do metrô na Sé. Então, assim, foi. Eu assisti ali um dia depois. E aí foi um sábado péssimo. Dei péssimas aulas naquele sábado, porque eu tava tipo, cara, acabou, como assim? Você lembra? Galera que pega o metrô em São Paulo, se alguém há 10 anos atrás estava nesse metrô e tem imagens perdidas da Juliana chorando no metrô, por favor, nos mande. Não, eu tava aquela coisa de clipe, só que você tá assim, sentada, eu lembro perfeitamente. Sentada encostada assim na janela do metrô, com o celular na mão assim, e o outro, tipo assim, na cara, querendo desaparecer. Muito bom. Então, eu não assisti na semana que saiu, porque as semanas finais de TVD pegaram juntos com as semanas finais do meu curso de mestrado. Então, eu estava entregando a minha tese, Ah, mas entregando o meu é projeto. prioridade também, né, Fernanda? É. Saber definir prioridade na nossa vida. Então, quando eu fiz a minha tese de publicidade, eu fiz uma escolha correta, que é a minha tese foi sobre Vampire Diaries, gente, tá? Então vocês me respeitem quando eu falo de Vampire Diaries, porque eu sou literalmente graduada, tá? Em Vampire Diaries. Não só em Vampire Diaries, a minha tese, especificamente, a minha tese foi sobre as estruturas. É tese que se fala em bacharelado? Ou tese é quando é. É tese, tá. Eu não sei. A minha tese. Acho que é que eu achei que. Não sei, eu entendo, mas agora que tese de mestrado, dissertação é de doutorado, TCC. Não sei, TCC. Whatever. Gente, mas meu trabalho especificamente foi sobre a estrutura narrativa comparando a estrutura narrativa entre Vampire Diaries e Once Upon a Time. Então, eu lembro que eu fazia comparações do tipo, o vilão aparece no episódio X. A força antagônica aparece no episódio X, sabe? Porque era aquela estrutura de séries de 22 episódios, né? Que não existe mais. Sim. Mas eu lembro que então, quando eu assisti o final de TVD, eu acho que eu assisti 3 ou 4 episódios, assim, na sequência, que são os que eu tava atrasada, assim. E. Nossa, eu também. Eu me lembro de, tipo. Quando terminou o episódio, eu me lembro de ficar com um vazio, assim. Do tipo, cara, eu não acredito que terminou. Não, total. Ah, Você fica meio desnorteado, né? Porque assim, não, e era. entrar aqui no assunto. Porque assim, eu, você e uma galera, a gente viveu o TVD. Não foi tipo, a gente assistia TVD. Não era isso. A gente assistia outras séries. Foi muito mais intenso, assim. A gente mexia no lugar, né? Então, essa desnorteamento pegou.
Pegou bastante. Não, e eu lembro que no final, tipo, a gente já nem gostava tanto da série. Tipo, eu já tava louca que a série terminasse, porque, sabe, já tava indo pra um lugar nada a ver. Tu queria que tivesse, O quê? se tivesse renovado pra nona, décima. Eu ia estar lá. Ai, nossa, esse pai eu não. Esse pai eu não. Eu não tava enjoada. Não, assim, eu teria continuado assistindo porque eu era refém e não teria abandonado. Mas eu já tava querendo que acabasse. Eu já tava querendo que acabasse. Eu já tava cansada do cativeiro. Da caverna. Não, eu acho que eu continuaria ainda. Não sei se muito tempo, mas eu tava com fôlego ainda pra. Eu lembro que a oitava temporada todo mundo achou horrível. E eu tava tipo, não, gente, tá legal. Fica aqui. Tá legal. A oitava temporada foi melhor que a sétima. Foi melhor que a sétima. Assim, na minha breve opinião, temporadas um, 2 e 3. De temporada. Faz teu ranking. Melhor temporada terceira. Tá, eu também. Aí, terceira, aí depois primeira e segunda. Primeira e segunda, tá. Vai. Depois a quarta. Ah, não. Não, a quarta é pior. Não, tem umas. Depois a quarta, depois a quarta, depois a sexta, depois a oitava, depois a sétima e depois a quinta. Quinta, pra mim, é a pior temporada Nossa, que tem. Não. Eu colocaria terceira, primeira, segunda, quinta. Eu gostei muito da quinta. Nossa, eu gostei demais da quinta, cara. Eu gostei. Cara, a quinta pra mim parecia uma novela. Por quê? Não. Porque foi a temporada que a Helena foi pra faculdade. E aí, eu lembro que, tipo, tinha uns episódios que pareciam a gente achando linguiça. Tem um episódio que acho que tem 10 minutos de uma cena do Damon e a Helena sentados, um de cada lado de uma porta. Mas daí também. Ai, eu tava numa preguiça, eu literalmente não aguentava mais. Eu não aguentava mais da quinta temporada. Quando começou a sexta, que aí entrou o plot do Kai e o plot dos bruxos, aí me deu um gás de novo. Porque aquele plot eu gostei bastante. Foi muito bom, sim. Mas pra mim Ó, a pior é a aí- quarta. A quarta pra mim, ó. A Emma tá falando no chat que concorda comigo, que a quinta foi onde tudo deu errado. Ai, vocês estão tudo errado. Vocês têm que assistir tudo errado. Não concordo. Vocês moscaram aí. Cara, a quinta tem a Nádia. Tem a Catherine virando humana. Tem. Ai, eu gostei muito da quinta. Não, tem coisas boas na quinta temporada. Concordo que tem coisas boas. Mas eu ainda acho que foi a que mais me cansou. Assim, a quinta e a sétima, eu diria que ficam ali entre as que eu menos gostei. A sétima é a da mãe deles, né? Que plot foi aquele? Que plot foi aquele? É, a sétima não me pegou tanto, não. Não achei ruim, mas não me pegou muito, não. Tipo, o que começou a me irritar muito à medida que TVD foi indo pra frente é que uma das coisas que eu mais elogiava na série, e se vocês forem voltar nos videocasts antigos, vocês vão me ver falando isso a toda hora, é que a mitologia da série era muito legal. A mitologia da série era muito A legal. gente usava muito essa palavra. É. E eu sinto que até a quarta temporada eles estavam contando uma mitologia que eles já tinham escrito. Então, tipo, eles tinham fontes da onde beber pra manter a história pra frente. Da quinta em diante, Certo. começou aquela palhaçada dos doppelganger que voltavam 2.000 anos na história. A Bianca tá perguntando no chat se o Salas foi na quinta temporada e foi. E Foi na quinta? Não. foi. Não? Na quinta? Ele aparece na quarta, mas é na quinta que ele aparece como ele mesmo. Porque na quarta ele ainda é aquele professor. Lembra que ele aparece possuindo o corpo de um professor, que dá umas aulas de... Exatamente. Aham. E aí depois, na quinta temporada, é que ele aparece, a gente entende a história dele mesmo, que ele é um doppelganger do Stefan. No caso, o Stefan é um doppelganger dele, né? Isso. É. Aí eu lembro que ali já começou a virar palhaçada pra mim. Já começou a virar palhaçada pra mim. Aquela cena lá dos doppelganger sei lá eu que. Eu fiz até uma timeline, gente. Tem lá, procurem.
eu tentando explicar uma timeline de todos os doppelgangers. Sim. Tem lá. E aí eu comecei a me irritar porque aí começou a ter muito furo na história. Aí eu já comecei, esses roteiristas já não estão levando isso aqui a sério, então eu já não tô mais afim de levar isso aqui a sério também. Aí eu já comecei a ficar. Já comecei a ficar frustrada. Vai também, não quero mais também. Não, eu gostava. Eu fui até o final. Um que me irritou, acho que foi na 7ª, que foi a mãe e os viajantes, né? Outro que. Aqueles viajantes que já me enchiam o saco também. Era daqueles gêmeos, dos gêmeos. Que a menina a cabeça, lembra? Liv, e como é que era o nome do. Luke? Era o Luke? Liv e Luke. Foi um fã de Star Wars que escreveu isso aí. Uma inspiração de Luke e Leia. Liv and Luke. Liv and Luke. Ali ficou. Mas. Eu gostei. A última eu gostei. Eu gostei da. Não sei se gostei a palavra certa. Mas eu achei interessante, velho. No mínimo, as eram sereias? Eles falavam sirens. Sereias. Eu gostava também. Eu gostava também daquele plot das sereias. É porque eu achava as atrizes muito boas também. As atrizes que fizeram as sereias. Então acho que aquilo deu uma vibe. Inclusive, eu acho que uma delas, principalmente, ela trouxe até uma vibe que a Catherine trouxe no início, que era aquele femme fatale, vibes, assim, sabe? Do tipo, ela é muito sexy, mas ela pode te matar a qualquer momento, então. Isso. A 8ª temporada foi legal. Mas assim, mais especificamente, eu queria que a gente comentar mais especificamente sobre, tipo, alguns eventos do último episódio. Pra gente amarrar, assim, final. Porque não se preocupem, galera, a gente vai voltar em todas as temporadas aqui, tá? Fiquem aí na fé e na coragem que a gente vai fazer esse sacrifício. Mas uma das coisas que, tipo, uma das primeiras coisas que acontece no último episódio é a Bonnie salvando a Helena, né? Que teve aquela questão que, tipo, a Nina saiu da série, então eles deram aquela desculpa que as duas não podiam ficar acordadas ao mesmo tempo. Então, pra Nina voltar pra fazer o último episódio, né? Tipo, a Bonnie tinha que se adormecer. Então, aí eu sei que, tipo, e aí ela ganhou uma ajuda espiritual do Enzo também, não foi? Teve uma coisa assim pra fazer a. Acho que teve. É. Foi do Enzo? Acho que foi. Não. Pera, no começo do episódio você tá falando. Isso, Porque. Tá, no começo do episódio tava o Enzo envolvido do outro lado lá. Isso. Aí a Helena acorda, né? Que aí tem aquela cena que acho que é o Stephen e o Damon estão discutindo na sala e ela aparece, né? Que não é ela, na real. Exatamente, né? Temos que era Catherine. Esse último episódio é legal. Porque ele volta numa. Ele serviu muita coisa. É porque ele resgatou algumas coisas lá do início da série. Por exemplo, isso da Catherine se passando pela outra, né? É uma coisa bem que remete lá às primeiras temporadas. Então acho que entregou pros fãs, assim. Esse aí foi um detalhezinho que entregou, né? E é nesse episódio que acontece o final da Catherine, né? Ou já aconteceu alguns episódios antes? Não, é nesse. É nesse, né? O final, aquela cena maravilhosa. Que satisfatória aquela cena. Que fica a Catherine clamando pela Bonnie e a Bonnie só olhando. Eu não posso te ajudar, amiga. Não, é muito bom. Sim. Aliás, deixa eu te perguntar. Como que você recebeu na época essa saída da Nina da série e esse retorno dela pro final? Você lembra como que te bateu isso? Na época, eu não gostei. Eu lembro que me bateu muito ruim, assim, do tipo, ai, por que não termina a série de uma vez, sabe? Porque não era a primeira série que tava. Na época, tinha outras séries que estavam tirando a personagem principal. Foi mais ou menos na mesma. Acho que foi mais ou menos na mesma época que tiraram a Meredith de Grey's Anatomy e continuaram com a série. Não lembro que outra série que eu via na CW que também tiraram o principal, que continua indo pra frente. E aí eu tava muito tipo, ai, só cancelem esse sabe? Só cancelar, gente. Não.
sabe? Aí, Aham. só que aí a temporada que tá sem ela, até que rolou bem, né? Tipo, Sim, sim. aí Eu não acho me que eu nem incomodou. vinha. A notícia me incomodou, mas depois assistindo eu realmente não senti tanta falta, assim. Aí eu descobri que eu Não, assisti a série pelo Stefan e pelo Damon mesmo. sim, sim, muito mais válido, inclusive. Muito melhor. Enfim. Então vamos então falar do último. Falando do Stefan, então a gente pode começar por ele, eu acho. Tá. Como que você viu o final que deram pra ele? Essa coisa de se sacrificar pra salvar todo mundo, a cidade e tudo mais, e morrer com quem ele morreu, no caso. Abraçado a quem ele morreu abraçado. Assim, tipo, eu acho que pelo menos faz muito sentido com o personagem do Stefan, que esse tenha sido o final dele. Aham. Porque, sabe, o Stefan sempre teve essa coisa de ser o mártir, sabe? E de O se sacrificar herói. pelos outros, o herói, aham. De tipo, o meu sofrimento é o que dá sentido à minha imortalidade, sabe? Então, eu acho que tá bem na. Sinceramente, apesar de eu não gostar, porque eu amava o Stefan, tipo, eu não gosto do fato que ele morreu, eu também não consigo pensar num final mais digno pro Stefan que não fosse aquele, Eu concordo. Eu concordo. sabe? Porque tá, ele ia ficar vivo que é pra ficar a Helena, pra ficar vendo a Helena com o Damon. É, assim, é, Ou se o Damon tivesse morrido, por exemplo, no lugar dele. E aí, Aham. enfim, a Helena ia voltar de qualquer forma, mas eles não iam voltar a ser um casal. Então, É. ia ficar, né? Eu gostei que foi ele. Eu gostei também. Honroso. Eu gostei. E o final da Catherine, pra mim, foi de longe o melhor de todos os personagens ali. Incrível, incrível. Aham. Todo o arco. O plot todo, o arco dela. Sabe o que me lembrou muito? Vou relacionar um pouquinho com. Voltando na nossa pauta de cinema um pouco, mas pra relacionar. Tem um filme do Spielberg, que é um dos primeiros filmes dele, que ele fez até pra TV, antes dele fazer filme pra cinema. Eu não sei como é que é o nome em português, deixa eu procurar aqui. O nome em inglês é Duel. Duel Spielberg. Duel Movie Português. Título em português. Título em português. Encurralado, eu acho que esse é o título em português. Tá. Mas é basicamente um filme que é sobre um cara dirigindo na estrada e tem um caminhão, basicamente, querendo matá-lo. Literalmente. Tipo, o caminhão tá tentando tirar ele da estrada, tá, sabe, tentando furar pneu dele, fazendo pegar qualquer curva. Ele estaciona pra tentar fugir e o caminhão vai atrás. Só que tu nunca vê o motorista do caminhão. Ou tu só vê uma sombra, sabe? No caso, o vilão do filme é o caminhão. Sabe, a figura do caminhão. Então, quando o filme termina e, tipo, o herói do filme finalmente destrói o caminhão, tem uma cena em que o caminhão cai por uma ladeira, assim, ele vai se despedaçando aos poucos, aí tu vê o óleo derramando e todas as coisas assim. E aí o Spielberg conta que quando ele apresentou esse corte pro estúdio a primeira vez, o estúdio falou assim, tipo assim, não, como assim tu não explodiu o caminhão? Tem que voltar lá e explodir o caminhão, tem que ter uma cena de explosão pra terminar o filme. E aí o Spielberg respondeu assim, pô, mas explosão é uma morte muito rápida pro quanto o caminhão fez o personagem sofrer. Eu quero ver esse caminhão sofrer. Eu quero ver o caminhão perdendo roda, eu quero ver o caminhão derramando óleo, sangrando. Sabe, eu quero que o caminhão sofra tanto quanto o personagem. E eu acho que com a Catherine é exatamente a mesma coisa. A Catherine fez muitos personagens sofrerem muito ao longo da série toda. E a série não matou ela de forma rápida. A série matou ela devagarinho, ela foi envelhecendo, ela foi ficando com cabelo branco, foi acabando com a beleza estética dela, que era a coisa que ela mais valorizava, assim, então realmente foi uma morte sofrida até aquele... Não, e mesmo no final, quando chegou o final, é tipo... Ah, agora tu vai mesmo embora? Não, mas não é pra ser aliviada, tu vai pro inferno, minha filha, é pra lá que tu vai. É. E eu achei interessante também, porque Vampire Diaries, apesar de ser uma série mística, né? Eles nunca tocaram em
por exemplo, Anjos e Demônios, como outras séries espirituais tocaram. Então meio que a gente nunca sabia, assim, tipo, no mundo de Vampire Diaries, sabe, esses personagens, eles são... Sabe qual é a crença deles? Ou, tipo, Sim. no mundo sobrenatural, será que isso é uma indicação de que, tipo, no mundo de Vampire Diaries não existe nada, realmente, sabe? O mundo sobrenatural é esse, o mundo dos espíritos são os espíritos, mas não tem um céu e um inferno, né? Tem só o outro lado. E o que a gente descobriu É, aqui, eles chamam de paz. a paz, Eles exatamente. eles não tratam de paraíso, é a paz. Se encontrou É, a paz. a paz, é. E que no fim a gente vê, né? Porque no final eles vão pra essa paz, que não deixa de ser Pra né? paz. O paraíso, e a gente vê o reencontro, né? O reencontro da Helena com a família, do reencontro do Stefan com o Damon, que é a última, literalmente a última cena, É a né? última cena. É o E Stefan aí, uma abraçando coisa o Damon. legal é que o feito da série desse último episódio é branco. E todos os outros episódios eram pretos, né? Você lembra? Tipo, acabava o episódio. E aí apareceu a tela preta com o logo. E aí no último episódio apareceu a tela branca com o logo. Eu fiquei toda arrepiada. Isso foi muito da hora mesmo. Sim, foi muito bom. A Emma tá falando no chat que na segunda temporada a Catherine diz pro Stefan: esse é o começo de uma história de amor, Stefan, não o fim de uma. E os roteiristas perderam uma mega chance de na series finale o Stefan falar pra ela: esse é o fim de uma história de amor, Catherine, não o começo de uma. É verdade. É verdade. Teria sido, né? Redondinho. E eles serviram vários fanservices nesse último episódio de falas e esses callbacks pra coisas antigas, né? De outros momentos da série. Eles podiam ter colocado isso. Realmente, caberia. Sim. Caberia bastante. Bacana. E uma coisa que eu fiquei pensando, assim, não necessariamente sobre o último episódio, mas sobre a série em si, mas também sobre o último episódio, porque, querendo ou não, o último episódio é um episódio que amarra a série como um todo, né? É que. Desculpa. A série começa tão redondinha com a questão do título da série, que é Os Diários do Vampiro, né? Então, na primeira temporada, tem tanta referência aos diários do Stefan, ao Stefan escrevendo nos diários. E tem um momento da série que eu não lembro agora, que ele queima todos os diários, não tem? Sim, tem. Não vou lembrar também quando, mas tem. Sim. Mas eu teria gostado muito que eles tivessem amarrado melhor essa coisa do diário no final. O diário voltou no final com a Helena escrevendo no diário no cemitério. Na frente da tumba do Stefan. Teve Justo. aquilo. Pra falar que não amarrou, mas assim, também. Não fez muita diferença, mas tipo. Tanto que ela começa usando a frase que ela começou no primeiro episódio da série. Então. Mas assim, Sim. também. Só pra falar que. Ai, tem um diário. Não mudou em nada, basicamente. É que eu acho que o Stefan. Isso é uma coisa que eu também nunca fico em dúvida, assim, na série, né? Se tu for prestar atenção pelo título, né? Os Diários do Vampiro, tá remetendo ao fato da história se centralizar em torno do Stefan, né? Sim. Sim. Só que não foi bem isso que aconteceu ao longo da série. Não sei se era isso que era pra ter acontecido, sabe? Mas eventualmente, assim, eu acho que, tipo, eu não sei se a série acabou focando mais na Helena, se acabou focando mais no Damon e eventualmente voltou, assim. Neles. Acho que. Bom, aí a gente entra num assunto que muita gente não gosta, mas o quanto. Ai, desculpa. Mas o quanto da Helena estragou coisas muito legais que poderiam ter sido nessa série, assim. Eu acho. Que é o famoso. Sabe? É o fanservice, né? Tipo, tanto que tem essa série que eu assisto atualmente que se chama Abbott Elementary. E ela também sai semana a semana, né? E a criadora da série, que é a atriz principal também, né? Ela fala que durante as primeiras semanas, começa a ir ao ar o início da temporada, eles ainda estão gravando o final. Porque essa série, tipo, são episódios curtos e eles ainda seguem esse formato de
temporadas mais longas, então acho que tem uns 20 episódios de uns 30 minutos, assim, a temporada. Então ela fala que quando o início da temporada sai, eles ainda estão escrevendo os episódios finais, ou gravando, né? Mesmo que já esteja escrito, eles ainda têm, sabe, como mudar, porque eles ainda estão filmando. E ela fala que ela tenta ao máximo, tipo, se isolar das opiniões enquanto está saindo o início, porque ela não quer que aquilo interfira no processo criativo dela, pelo menos no início. Porque ela, tipo, acho que depois de um tempo nem tem como tu não prestar atenção, porque eu acho que até por uma questão. O estúdio te cobra, sabe? Mesmo que tu te isole das opiniões, vai ter ali um PR, vai ter ali outras pessoas dentro do estúdio que vão estar te passando essas informações, sabe? Mas eu acho que ali no início, enquanto a série ainda não era tão popular, e eu acho que dá pra ver isso na série, porque eu acho que, sabe, dá pra ver que tem escolhas ali que são muito bem feitas e que claramente, se deixasse a critério da audiência, a audiência iria querer outra coisa. Porque o que a audiência não entende sobre ela mesma, gente, é que a audiência, assim como o consumidor, ele não sabe o que ele quer, tá? É a partir da oferta, tá? É capitalismo, literalmente. E dentro do sistema de estúdio é exatamente a mesma coisa. É a partir da oferta que a gente passa a decidir o que a gente quer, né? Né? Então, e eu acho que tem muito a ver com isso. O fanservice toma muito conta da série. Não só de Vampire Diaries, várias séries naquela época. Não, Porque a de gente. várias, isso. Ah. Várias. Especialmente DVD. Foi muito. Mas e o final do Damon, Ju? Eu acho delicado. Porque eu achei o final muito que não fedeu nem cheirou. Não sei. Pra grandeza que ele tinha de personagem, assim, de peso na série e ser o favorito de muita gente, eu fiquei assim, ó, tá. Mas e aí? É o fanservice. Ele morreu, voltou pro Stefan. Uhum. Mas só também. Mas assim. Eles quiseram dar pro Damon o fim que a audiência queria. Tipo, o Damon foi feliz. Sabe? Ele se redimiu, ele ficou com a Helena, ele fez as pazes com o irmão, porque era. Né? Só que o Damon merecia um arco melhor também, um arco mais complexo, Caramba! sabe? É. Caramba. Nesse ponto, o arco do Stefan foi muito melhor. Eu acho. Pensando no geral, né? Do começo No geral, como um todo, do começo ao fim, exatamente. Aham. É. Eu também acho. Foi mais redondinho, né? Mais bem estruturado e tal. É. E é uma pena porque o Damon tinha um potencial. Ele começou enorme. Ele começou assim. Tipo, esse vai render. E aí, chegou um momento que você ficou, tá, a gente já sabe pra onde ele vai. Era muito previsível pra mim. Qual seria o caminho que ele ia tomar de acordo com a situação que era montada. Sabe? Estão falando no chat. E a Bonnie merecia mais? Ai, a Bonnie! Ai, gente. A Bonnie. A Bonnie merecia o mundo. Tudo. Muito mais. Muito mais. Achei ridículo. Achei muito ridículo. Eu ainda tava vendo uns vídeos que eu não acompanhei na época, mas aí essa semana que a gente tava montando a pauta da live, eu tava vendo alguns vídeos antigos, assim, de entrevista, esses vídeos de Comic Con, de painéis e tal. E, cara, tem uns vídeos que dá muita aflição de ver, às vezes, o entrevistador querendo falar com a Cat Graham, querendo saber coisas da Bonnie, e os roteiristas dando uns cortes nela, assim. Inclusive, deixa eu te perguntar, porque assim, a gente fazia parte de fansite, a gente acompanhava a Comic Con, a gente tava ali vendo tudo ao vivo, de certa forma. Você notava isso? Porque eu não me lembro de notar isso na época. Eu não lembro de notar isso na época também. E eu acho que também a gente era muito pateta na época. Então, é isso que eu quero saber, porque tava muito na cara, então a gente era muito tonta. Muito. Até porque, por exemplo. No geral. Porque tinha uma coisa que eu comecei a ver recentemente, é que tinha uma. Tudo bem, tinha muitas pessoas que não queriam o Damon e a Bonnie juntos, mas tinha uma legião de fãs que tava, tipo, shippando real Damon com a Bonnie.
Pegou uma galera. Isso, aham. E eu vi umas entrevistas em que, tipo, os entrevistadores estão tentando falar sobre isso com a Cat. De tipo, o que que tu acha que poderia acontecer se tivesse alguma coisa com o Damon? E ela, às vezes, ela dá uma resposta no sentido de, tipo, não, eu acharia legal explorar esse lado da personagem. E ela, às vezes, toma uns cortes do tipo, não, a Bonnie sempre será uma grande amiga para o Damon. Tipo, Sim, sim. enfatizando. Tipo, Ah, sim, sim. sabe? Como pode, né? Eu vou deixar assim, envelheceram mal essas entrevistas. Envelheceram mal essas entrevistas. É, e de um tempo pra cá, por conta desse abrir de olhos que a gente teve, né? Todo mundo, caíram matando na Julie Plec, na galera da época lá. Por conta disso. Então, acho que veio esse backlash pra elas tardio, assim. Mas veio. Tardio, aham. Então, Sim. A Julie Plec tá com uma Então. série nova, que inclusive tem a Candice King, Candice Accola, eu não sei que nome ela usa agora. Mas a Ai, Caroline. não sei. É, Aham, porque ela se separou, né? Do cara do The Fray. sim. É. Mas eu não assisti a série, mas eu sei que a Bianca, nossa moderadora, assistiu. Tava nos falando sobre. Eu quero Então, se assistir. tiver. É boa, acho. Deve ser, né? A Ah, deve ser, né? Bibs falou que é meio fraca. A Bibs falou que é meio Ah, fraca. É. Um dos piores plot twists que eu já vi na minha vida. Diz a Bianca no chat. Mas eu também tô curiosa pra assistir, só então pra eu ver acho que onde eu é vou que anda. assistir. É. Sim, Sabe, lembra do Kevin Williamson, que a gente também sempre sim. falava dele nos coisas? Ah, ele tem muitos filmes bons também, assim, ele produziu, eu descobri depois que ele produziu vários filmes, assim, de cinema mesmo, de gêneros ainda mais slash, assim, sabe? Mas tem Aham. um filme que ele produziu que é quando eu vi o nome dele, eu tava assistindo o filme, eu vi o nome, nossa, não acredito que o Kevin Williamson. The Faculty, esse é o nome, lembrei. The Faculty. Deixa eu ver como é que é o nome em Ah, português, mas gente, ai, recomendo. É basicamente assim, o resumo do filme, tá? É uma comédia, mas é os professores de uma high school são possuídos por aliens. Então, tipo, os professores são todos aliens, é uma invasão alien. Não vi o título em não, mas o português. Kevin, na real, ele é bom. Ele é um produtor, um Prova diretor Final extremamente é o bom. nome, pra quem quiser assistir o filme, o título em português é Prova Final. Prova final. Mistério na Muita faculdade. gente. Muita gente atribui, de certa forma, a decaída de TVD quando ele se afastou um pouco pra fazer outras coisas. E aí ficou 100% nas costas da Julie Plec. E aí Hum. começou muita coisa de fanservice e cambiar para um lado, assim. Aham. Então, talvez se ele tivesse continuado, teria tomado outros rumos. Muito Uhum. provavelmente. Se ele continuasse como o cabeça, né, do roteiro e tal. Porque ele é muito bom. Eu É, ele gosto é muito dele, bom. das Aham, criações é. dele. Sim, eu gosto bastante. É legal. Mas a Bonnie, voltando na Bonnie. Não é que o final dela tenha sido ruim. Não acho que foi ruim. Não acho. Acho que aquela coisa dela ter conseguido aquele baita daquele feitiço no final, com a ajuda de toda a ancestralidade dela, foi muito legal. Eu gostei. Só que ao mesmo tempo, eu ficava, mas ela merecia muito mais do que todo mundo ali. Uma coisa muito mais épica do que, sei lá, Uhum. conhecer o mundo. Que é legal. Mas assim, Aham. sabe? Eu acho que foi pouco pra, pro que ela fez ao longo da série inteira e se sacrificou ao longo da série inteira e sofreu ao longo da série inteira. Então, poderia ter sido muito melhor. Eu queria que ela tivesse tido um final que fosse mais. Porque tudo bem, tá de acordo com o personagem dela, esse final de que, tipo, ela se Uhum. pega um pouco de, tipo, ela conquista um afastamento do mundo sobrenatural que causou a É. ela tanto sofrimento. Então eu acho que isso, Aham. tudo bem, faz sentido. Mas eu acho que, tipo, eu pessoalmente gostaria de ter visto um final que fosse ao contrário. Que fosse, tipo, Uhum. ela se encontrando na sobrenaturalidade dela, tipo, Ah, entendi. Certo. se aceitando, É, sabe? Alguma coisa assim, tipo, tomando uma posição sim. de, tipo, liderança na comunidade sobrenatural do mundo.
né? Tipo uma coisa E assim. ela teria poder pra isso, né? Literalmente. Exatamente por Poder isso, de porque faria. poder. É. É, ela teria. É verdade. Tá vendo? Estão falando Eu no consegui chat, ó, brilhar aqui. até onde eu lembro foi ideia do Kevin, inclusive, trazer aquela trama do inferno para costurar os furos desses assuntos abertos na quinta temporada. Olha lá. Quando a Catherine foi arrastada. Ah, às vezes precisa, né? Alguém para voltar e dizer assim, galera, deixa eu organizar aqui a quantidade de furo que vocês abriram nesse roteiro. Deixa eu dar uma organizada pra gente encerrar isso aqui bem, né? Então, aparentemente, foi isso aí Tá vendo? que o Kevin fez. Se ele tivesse continuado 100% o tempo inteiro ali, sem afastado, muitos furos não teriam acontecido, muita coisa teria sido diferente. Eu queria ter visto. É. Também, assim. Queria. O Ai, que mais que a gente teria nesse mas final? eu tinha umas coisas anotadas aqui, mas eu acho que a gente já falou de quase tudo, que eu não quero me estender Já demais falou, falando da né? temporada toda, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. E também porque, É né, a verdade. gente, a gente vai voltar temporada a temporada também, pra gente poder. O que a gente quer fazer, já que a gente já pegou minuciosamente várias coisas nos vídeos anteriores, acho que seria legal a gente pegar e começar a fazer os arcos de temporada, sabe? Tipo, o arco dessa temporada foi onde a Ah, temporada sim. começou, Aham. onde a temporada terminou, e aí depois, quando a gente conseguir amarrar todas, a gente pegar o arco geral da série, ver o que funcionou, o que não funcionou. Agora que a É série já bacana. se encerrou há mais tempo, a gente pegar, tipo, uma visão ampla de tudo que aconteceu. Ampla. É, Isso.